Na época, eu saí da área, né? Em 2016, foi a época em que eu tomei a decisão de que eu precisava desenvolver uma metodologia específica para os meus investimentos. Eu me sentia muito frustrado em relação ao mercado financeiro de uma maneira geral. Que ainda estava engatinhando. Né? 2016 pode-se dizer que, como a gente estava conversando, a internet evoluiu muito. Então, por exemplo, a gente que veio de uma atividade de risco, a gente tinha uma regulamentação muito forte a nosso favor. Sim. Principalmente em se estar voando, né? Quando 300 mil protocolos, né? Querendo ou não, a gente precisava se embasar em vários aspectos para também poder fazer com que aquela aeronave, né, aquele protótipo evoluído para uma série, ele fosse aeronavegável. Por pessoas que não estivessem estritamente treinadas. Né? Então, você pensar assim, um piloto de ensaio em voo é um piloto de Fórmula 1 que está voando um protótipo e, cara, ele tem que trazer em segurança quem estiver junto dele. Né? E 2016 foi um ano bem marcante para mim. Eu falei assim, eu estava com um filho pequeno, Tom, ele nasceu em 2014, então eu estava com 2 anos. E eu falei assim, eu preciso me dissociar da atividade de risco. Porque é muito risco, né? Inevitavelmente, como dizia o nosso Glenn Pitt, ele falava assim, a gente está apresentado ao risco. Então, 100%. Tudo pode acontecer, querendo ou não. Porque você está lá. E lei de Murphy, né? Quem quiser que dá errado, vai dar errado. É óbvio que a gente se cerca de dados, né? Não tem um break, não tem nada que... E nessa filosofia de tentar se cercar de dados, que foi o meu background para falar assim, eu tenho uma familiaridade muito grande com análise gráfica, identificação de determinados comportamentos, identificação de rotinas específicas de comportamento. Eu acredito, e até conversando com um amigo meu que hoje está na Suíça, o Serginho, a gente ficava imaginando, o que daria para a gente fazer que não estivesse associado a alguma coisa de alto risco, né? E aí veio essa iniciativa de querer tocar investimentos em renda variável. Por quê? O que acontece? Dentro do mundo de investimento, a gente é tão cheio de variáveis, assim como dentro do mundo aeronáutico. Né? E essas variáveis podem ser identificadas e a gente tratá-las de uma maneira bem adequada, com isolação de parâmetros e tal. E dentro da Embraer, a gente sempre teve uma sistemática muito forte de modelamento, né? Matemático. Então, pode-se dizer que a gente não é expert naquilo que faz, pelo menos dentro da atividade de ensaios, mas entendia um pouco melhor como é que é a disseminação desse nível de conhecimento. Bom, de qualquer maneira, em 2016 tomei a decisão, vamos começar, e eu, como não entendia absolutamente nada de mercado financeiro, eu comecei do zero. Falei, eu quero entender como é que funciona uma sistemática econômica, eu quero entender como é que fluem os parâmetros, eu quero entender como é que as ações se comportam nos mais variados setores, para o desenvolvimento daquilo para o futuro, daqui para frente. Né? E foi muito legal, porque eu comecei a identificar vários padrões de comportamento. E nessa sistemática, eu comecei a moldar uma metodologia de análise que leva em consideração literalmente todos os ativos financeiros de renda variável. Então, hoje, a gente lida com mais de 2.000 parâmetros. Caramba. Tratamos outros 2.000 ativos. Hoje, a gente interpreta S&P, Nasdaq, Bovespa, futuros, câmbio, ETF, BDR, tudo no mesmo nível, porque elas têm basicamente o mesmo comportamento. A IA hoje deve ter facilitado muito essa análise. Então, né? pode-se dizer que aí eu comecei a precisar de ajuda, porque literalmente eu pegava dados direto da internet e jogava para dentro de análises Excel para poder tocar as atividades e tentar entender os padrões de comportamento. Né? Isso começou a ficar extremamente pesado para mim. E um dos meus amigos de infância, que inclusive fez todos os cursos junto comigo, materiais, e também entrei na Embraer porque ele já tinha entrado, né? Ele já estava fora da Embraer, trabalhando já na Europa com análise de dados para a União Europeia, na Bélgica. Ele ficou sabendo que eu estava desenvolvendo essa parada, óbvio, né? E ele falou, eu tenho algumas filosofias para te ajudar. Tanto que a gente começou com programações em Python, para tentar extrair não só os dados que a gente precisa nos momentos adequados, bem como também fazer o tratamento que é necessário. Não é um tratamento simples. Tanto que a gente, dentro da filosofia de desenvolvimento da OneWave, começou a interpretar cripto. Só que cripto tem uma diversidade absurda de comportamento, não só porque ela flui em 24 horas, mas porque também ela tem uma diagramação
um pouco mais, como dizem, é um Nasdaq alavancado. Você pega um efeito Nasdaq da vida, ela é uns 4, 5 vezes a mais. Ela tomba e cresce em minutos. Cavalagem, muito rápido. Cavalagem. Em minutos. Tanto que hoje pode-se dizer que a gente tem entraves matemáticos dentro da nossa proposta para tentar interpretar os fenômenos que a gente observa graficamente, que eu tenho como identificação nas análises que faço, mas que a gente não consegue representar dentro do ambiente AI. Essa aqui é uma das características que eu tinha te colocado, falando assim, AI vai resolver todos os nossos problemas. Não vai resolver os nossos problemas. E tem uma loucura nessa história. A gente vê que o desenvolvimento disso está a cavalo, certo? Então, vimos o DeepSeek os investimentos entrando como competidor muito forte, né, da NVIDIA, ou pelo menos dos padrões que eles vêm desenvolvendo, só que os níveis de segurança associados às análises de dados, eles exigem muito mais tratamento, muito mais investimento de tempo, muito mais investimento de histórico. Então, por exemplo, muita gente não investe em cripto no mundo financeiro porque não existe um lastro de conhecimento atrelado. Óbvio que hoje em dia você tem muitos ETFs, tem muitos BDRs que representam não só Bitcoin ou Ethereum, né? Mas alguns acumulados de criptos, e que isso até hoje não dá uma segurança significativa para competir com outros ativos mundiais. Então, por exemplo, hoje mesmo, a gente tem o efeito aí das medidas do Trump em relação às tarifas no resto do mundo. Nossa, que a gente notou. O mercado está deu uma desmanchada. Deu uma desmanchada o mercado. Não, quero ver como é que vai ser depois de amanhã aí, né? Mas isso que é interessante, cara. Existe um nível de não previsibilidade. De precificação já. Exatamente. Né? É aquela relação que eu estava comentando a respeito de valor e preço. Esse entendimento é muito importante para dentro do ambiente de negócios voltados para esse nível de ativos, né? E o mais interessante na história toda é que, óbvio, né, tem um mundo de analistas trabalhando para tentar estimular características das empresas nos seus mais variados setores e fazer dinamismos de previsibilidade para as coisas. Porém, isso é muito perceptível nas análises de preço atual. Tanto que vocês já ouviram a máxima, certo? Sobe no boato, cai no fato. Isso é uma das prerrogativas mais Como é que dá um teto fortes numa cripto? Porque o Bitcoin é louco, né? Então, Ou não existe isso? Eu acredito piamente que, assim como tantos outros ativos que existem no mundo, o Bitcoin também tem a sua favorabilidade em detrimento do que está acontecendo hoje. Então, se, por exemplo, e a gente nunca vai saber porque eu venho de uma empresa de alta tecnologia, existe toda uma prerrogativa de desenvolvimento em que muitas vezes a gente não tem acesso. E até mesmo os analistas que estão em contato com CEOs e CFOs, eles não vão ter esse nível de acesso. Porque é estratégico, gente. Pelo amor de Deus. O DeepSeek veio exatamente para caracterizar o fato de que a China tem tanta capacidade quanto a gente vê em tantas outras nações. E óbvio, né? Por exemplo... O problema da DeepSeek foi também que os caras falaram, não, eu preciso de 100 bilhões para fazer isso aqui, preciso de 200 bilhões, não sei quantos mil computadores, e a China foi lá com 386 e Mas eu vou te dar dois exemplos. Também não é tudo isso, né? Vou te dar 2 exemplos meus. Mas o preço de investimento é ridículo, foi né? O preço boom, né? Eu tenho certas restrições em relação a várias características que vêm do mundo oriental para o ocidental. Não, por exemplo, claro, tem toda uma insegurança. Então, eu tive em algumas universidades assim nos como Estados os americanos Unidos, também estão se mostrando não tão confiáveis. mas aí que tá. Em fazendo cursos relativos à parte de certificação aeronáutica e desenvolvimento de determinados tipos de sistemas. Então, como eu trabalhava com a parte militar, por exemplo, fui fazer um curso de radar nos Estados Unidos. E lá existia uma prerrogativa de um desenvolvimento e integração num radar, num Raptor da vida, um F-22. Cara, dentro do dinamismo de aula, que é uma aula aberta, não era fechado para o governo americano, óbvio que ele podia revelar algumas características daquela aeronave. Sem sacanagem, a gente tinha basicamente toda uma dinâmica de integração aviônica num F-5 da vida, todo aplicado para um desenvolvimento de uma integração de um radar numa aeronave nos Estados Unidos. Ou seja, eles se cercam de uma capacidade, em termos financeiros, de investimento,
que nenhuma outra nação teria, a não ser talvez a China, como a segunda maior economia no mundo. Então, por exemplo, hoje se preconiza muito o fato de que a China, apesar dos pesares de vender muita bugiganga para o resto do mundo por anos a fio, hoje está trazendo para o mercado uma dinâmica de produto que tem um nível tecnológico absurdo. Em vários setores, né? Acho que fez parte da estratégia Made in China deles, completou 10 anos agora, né? O ano passado. Eles viraram a chavinha um pouco, né? Aliás, completou 10 anos esse ano, né? Da questão Made in China deles, que era realmente desenvolver tecnologia própria. Sim. Né? E Sim. conseguiram, né? Exato. Em vários setores. E é muito louco, porque nesse aspecto, o que a gente começou a observar, e isso não veio só da minha impressão, mas também de gente que eu conheci durante a minha vida, que também esteve fora, que muitos chineses estavam fazendo cursos nos Estados Unidos exatamente para a captura do conhecimento. Sim, e dali para frente liberar. Né? Exatamente. Não só os chineses. Pô, por exemplo, nos cursos que eu fiz, a gente tinha suecos, nós tínhamos os coreanos, os indianos. Ninguém hoje fala da Índia, gente. É verdade.